Eu vou rapidamente me apresentar de novo. A Mimi já falou, eu sou a Tati. Eu sou pastora também lá na cidade de São José, junto com meu esposo, né? O pastor Antônio Lemos, que é irmão do Sula, do Geraldo, o pastor Geraldo aqui, e da Rosa, da Lloyd, do Sula. Todos os irmãos que vocês conhecem também dos Lemos, né? Um monte. E nós também pastoreamos uma igreja ali. Eu também sou médica pediatra, atendo crianças, né? Esse ano fiz 22 anos na prefeitura ali onde eu trabalho, já sou pediatra há 25 anos. Sou mãe da Marina também, uma menina de 21 anos que está estudando lá em São Paulo, mora longe. A saudade aperta, né, da casa do pai. Mas a gente está feliz de ver ela também cumprindo os desejos do coração dela, os sonhos dela, né? Isso é muito bom. Mas tem uma coisa que eu amo fazer, mas é ministrar para mulheres. Eu amo fazer isso, amo. Então, para mim é muito bom estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração. E quando a Ana falou para mim que a gente já está hoje num chá de mulheres, num tempo à mesa, né? Lá fora tem uma mesa ali sendo preparada, depois vocês vão ver, elas estão preparando com muito carinho, muita coisa gostosa. Então, eu não quero me demorar muito, porque é difícil a gente competir com mesa de comida, né? Mas não vão embora sem fazer o seu lanchinho, sem tomar um café. Tem um bolo de cenoura que a Noemi fez para mim, mas para mim. Com cobertura de chocolate, mas eu autorizei ela a dividir com as irmãs também. Então ela trouxe para cá, você também vai poder experimentar um pedacinho. Se sobrar, eu vou levar tudo. Mas é uma delícia o bolo da Ana. E Deus falou comigo sobre a mesa. Eu queria compartilhar um pouquinho algumas coisas com vocês sobre a mesa. Esse texto é um texto bastante conhecido, creio que quase todas nós conhecemos o texto sobre o filho pródigo. E a mesa, ela é um assunto recorrente na família. A mesa é um assunto recorrente na palavra de Deus. A Santa Ceia, o quadro mais conhecido do cristianismo, né? Que é aquele quadro que está lá Jesus e os discípulos ao redor dele, ao redor de uma mesa. A gente vai encontrar muitos textos, vocês vão encontrar muitos textos na palavra do Senhor que falam sobre a mesa. E a mesa é algo recorrente na nossa casa, na nossa família. Infelizmente, como as famílias hoje elas têm perdido a conexão, né? Aqui vocês moram numa cidade que é uma cidade um pouco menor do que às vezes o São Paulo, por exemplo, onde a minha filha mora. E onde ela mora, vocês acreditam, a maioria dos novos apartamentos não tem mais mesa. Eles são feitos de forma que eles chamam de estúdio. Então são 19 metros quadrados, onde a pessoa mora, que tem uma cama, que tem um banheiro, uma pia e tal, e não tem nem mesa, e as pessoas comem sentado no sofá, comem na cama, e não tem mais a ideia, né, às vezes de família reunida à mesa, e como é bom, né, acredito que vocês têm memórias da mesa, da família, de a gente sentar na mesa, e como diz o Timóteo, a gente nunca se levanta daquela mesa e toma café lá é assim, na nossa casa, a gente toma café da manhã, e já emenda o almoço, e já emenda o café da tarde, e o papo não termina à mesa, porque tem comunhão, porque é bom estar à mesa. Mas a palavra que esse texto conta de uma família que tinha, né, eram dois irmãos, e o mais novo, ele chega para o pai e diz assim: eu não quero mais a tua mesa. Eu vou me levantar da tua mesa e eu quero experimentar outras mesas. E a gente precisa pensar a respeito de que mesas nós nos assentamos, de que mesas nós comemos, em que mesas a gente partilha os nossos sentimentos. Em que mesas nós estamos colocando os nossos segredos, os nossos problemas do casamento, os problemas dos nossos filhos, o problema das nossas finanças, o problema da nossa história. Às vezes a gente acha, né, mas é uma pessoa, ela foi tão querida comigo, e eu vou lá, às vezes numa mesa que não é uma mesa sadia, abro a minha história para pessoas que não têm bons conselhos. Quais são as mesas que nós nos sentamos, de que mesas nós estamos nos levantando? E esse jovem, então, ele decide, ele diz: eu não quero mais a tua mesa, pai, e eu quero testar outras mesas, eu quero me divertir em outras mesas, eu quero fazer a minha vida em outros lugares, quero ter outras experiências. E ele decide se levantar da mesa da casa do pai e com as suas próprias pernas procurar outras mesas. Nesse procurar outras mesas, o texto fala para nós que ele gasta tudo que ele tinha, até o momento, né, que ele já não tem mais nada, e que aquelas pessoas que participaram com ele, que ajudaram ele a gastar o dinheiro dele, porque o texto diz que ele viveu dissolutamente, né? Então ele gastou em festa, em diversão, mas quando acabou o dinheiro, essas pessoas deixaram ele sozinho, porque não era mesa de amigos, não era mesa de pessoas que ficam com você quando vem a dificuldade, quando vem a luta, quando vem a dificuldade financeira, a morte chega sobre a sua casa. E ele
entendeu que então ele foi procurar emprego com fome e deram para ele um emprego de cuidar de porcos. E ele estava tão sem mesa, tão sem lugar à mesa, que ele desejou se alimentar das bolotas dos porcos e nem nessa mesa ele podia se sentar. Não ofereciam a ele nem a comida dos porcos. Então ele tem o melhor tombo da vida dele, né? Porque cair em si é o melhor tombo da nossa vida. Ele cai em si e ele entende assim: eu tenho memórias na mesa. Puxa, a casa do meu pai não era assim. Na casa do meu pai, os trabalhadores tinham abundância de pão. Não era nem bolota de porco. Eles tinham comida, eles tinham lugar na mesa, os trabalhadores do meu pai. O meu pai era um bom pai, era um bom patrão, era um bom homem. Ele tinha memórias na mesa. E antes da gente seguir, essa é uma outra, né, um outro link, assim, que eu queria não me aprofundar, mas trazer, até como pediatra, irmãs. Hoje em dia, vocês sabem que se prescreve, tem psiquiatra e psicólogo que prescreve quando tem um adolescente depressivo, quando tem uma criança com ansiedade, tomando medicamento para ansiedade, eles perguntam: vocês têm refeições na mesa? Não, é corrido. Eu me levanto às 7 da manhã, dou um Nescau na mamadeira, na cama para ela, já arrumo ela, levo para a creche, e dela almoça na creche, janta na creche, eu pego ela da creche e já, quando eu volto, ela já está dormindo. E os médicos hoje prescrevem, eles dizem assim, ó, vocês precisam de pelo menos uma refeição à mesa em família. Tem estudos científicos mostrando que famílias que têm no mínimo uma refeição à mesa em família, as crianças aprendem a ler mais rápido, tem menos automutilação, tem menos depressão na adolescência, tem menos taxa de suicídio nessas famílias. Simplesmente por sentar à mesa e ter comunhão e ter alguns princípios que nós vamos falar aqui. Mas que memórias que esse menino tinha? Ele tinha memórias de uma mesa que era de um bom pai. E às vezes a gente acaba construindo na nossa mesa memórias ruins, né? É discussão, é briga, a ponto que os adolescentes já se levantam, não querem mais sentar à mesa, já comem no seu quarto e o outro come na sala e todo mundo brigado, e cada um no seu lugar. Que nós possamos resgatar essas memórias da mesa, porque a mesa verdadeiramente é sagrada, né? É um ditado antigo que dizia assim, né? A mesa é sagrada. A mãe dizia, coloca uma camisa, vai sentar na mesa, a mesa é sagrada, meu filho. Na mesa a gente não fala essas coisas, meu filho. Era essa ideia da mesa, esse lugar de princípios que nós vamos falar aqui pela palavra de Deus. Então, ele chega, né, nesse momento onde ele entende que ele tem que voltar para a mesa da casa do seu pai. E eu pedi uma vez ao Senhor falando sobre a mesa, e o Senhor começou, eu estava na verdade até vendo uma pregação sobre a mesa. E aí Deus começou a me dar algumas coisas, eu comecei a escrever e preparar uma palavra sobre a mesa que eu queria compartilhar rapidamente com vocês. E o Senhor colocou para mim alguns princípios na mesa, que são princípios espirituais, mas que a gente entende no natural. Sabe, meninas, Deus ensina a gente sobre coisas espirituais através de coisas naturais. Por exemplo, Deus não tem uma mão. Deus, ele é maior do que um corpo físico. Deus é espírito. Ele não tem uma mão. Mas quando o texto bíblico diz assim, ó, e a mão de Deus te ajuda, é porque eu consigo entender fácil o que é, tipo assim, a pessoa está caída e tem uma mão que levanta a pessoa. Você entende? Você entende isso? Então, quando alguém fala assim, a mão de Deus é com você, a mão de Deus te sustenta, a mão de Deus é sobre a tua vida, você consegue imaginar uma mão te sustentando, te alcançando. Então, ele nos ensina sobre coisas espirituais através de coisas que são naturais do dia a dia. E então, tem alguns princípios à mesa que o Senhor colocou no meu coração que eu quero compartilhar. O primeiro deles, quando as crianças chegam da escola, assim, irmãs, que a roupa, né, denuncia que a creche estava boa, né? Aquela roupa assim que, olha, não dá nem parece que tem que botar uma que boa naquela roupa. E às vezes assim, ó, fulaninho, a mesa está pronta. Antes de sentar na mesa, o que a gente manda os nossos filhos fazer? Lavar as mãos. Esse foi o primeiro princípio que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito da mesa do Senhor. Lave as mãos antes de tocar no pão. Lá em Êxodo, no tabernáculo, quando o Senhor fala para Moisés que tinha que construir uma mesa, ele dá para ele as dimensões da mesa, ele diz assim, ó, nessa mesa nunca falte o pão da presença. A presença de Deus sempre na mesa, a presença do Senhor sempre na mesa, porque Ele é o pão da vida. Olha como Ele nos ensina. Quando Ele diz que Ele é o pão da vida, é claro que Ele não é feito de trigo, é claro que Ele não é mastigado, Ele não é o pão natural que a gente conhece.
Mas ele está dizendo que ele é alimento, que ele é diário, que ele sustenta, que ele te dá força, que ele é necessário, que a gente precisa dele, não precisa dele só no domingo, no dia do culto, eu preciso dele todos os dias. Então ele nos ensina sobre esses processos. E ele diz para nós assim, ó, lave as suas mãos. Dá uma olhada na sua mão agora, olha para a sua mão. Ela parece imunda a sua mão? Não, não parece. Mas você concorda comigo que ela está suja? Está suja. Claro que está. A gente tocou em coisas, a gente pegou no carro maçaneta, microfone, a nossa mão não está limpa. Espiritualmente é assim também, irmãs. Aonde a gente toca no nosso dia a dia, onde a gente coloca a nossa mão, onde a gente começa a encostar as coisas que a gente faz, as coisas que a gente escuta, sabe? Não é simplesmente tocar no sentido físico, mas a gente acaba sujando as nossas mãos. E nós precisamos do sangue de Cristo, que nos lava e nos purifica das nossas iniquidades, dos nossos pecados, das coisas erradas que a gente pensa, faz, que a gente diz, que a gente conta, a forma da gente olhar muitas vezes. Então o Senhor traz essa verdade para nós. E é interessante, né, que a gente, por exemplo, a gente naturalmente, mas a gente tem noção de que se a minha mão estiver toda suja de lama, eu não vou pegar, por exemplo, pão e vou pegar um pão e comer com a minha mão suja de lama. Porque eu entendo que se eu comer com a minha mão suja, o que eu estou trazendo para dentro de mim? Sujeira que vai me trazer o quê? Doenças. Eu vou me contaminar. E a palavra do Senhor fala sobre isso para nós. Lá no texto da Santa Ceia, ele fala, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim, ó, por isso aquele que come ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis então a razão pela qual há muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Então a Bíblia nos ensina, não a gente tipo assim, ó, Tati, meu Deus, estou falando sobre isso, só eu sei as coisas que eu penso, que eu fiz, que eu falo, sei lá, cada um de nós sabe aonde, né, que a gente pode ser melhor. E não é no sentido de, então agora eu vou abrir mão e eu não vou participar das coisas do Senhor, eu não vou me envolver em nada, porque eu entendo simplesmente que eu estou sujo. Ele diz assim, ó, examine-se e come, eu olho, eu entendo que precisa ser consertado, eu busco esse conserto e eu sigo a vida. Deus nos chama para que a gente siga a vida. Deus fala conosco para que a gente siga a nossa vida, mas para que a gente busque lavar as nossas mãos do sangue de Cristo. E é isso que eu coloquei para vocês, sabe? A gente olhando, e quem olha para nós, né, muitas vezes não julga, não sabe? Talvez julgue, né, dizendo assim, aquela ali, aquele lá. A gente que sabe aonde que nós temos lavado as nossas mãos. A gente sabe se nós temos lavado em água limpa, ou se são contaminadas as águas nas quais nós temos tentado lavar as nossas vestes. Mas a primeira coisa que o Senhor traz para nós é, antes de sentar à mesa, lave as suas mãos. Depois ele nos ensina uma verdade muito interessante à mesa, é que quando a gente senta à mesa, a gente fica tudo da mesma altura. Talvez você é bem baixinha que nem eu, a outra é bem alta, a outra é mais nova, a outra é mais velha, mas quando a gente senta ao redor da mesa, todo mundo fica na mesma altura, todo mundo tem a mesma necessidade, e essa é a verdade. Às vezes a gente pode olhar para alguém que tem, sei lá, muito tempo de igreja, de conhecimento da palavra de Deus, que tem títulos numa denominação. Ninguém é maior que o outro, nós somos todos filhos, todos irmãos em Cristo, todos iguais perante o Pai, todos irmãos de Jesus. E ali a gente vai se sentar e vai entender que a dor, a fome e a morte nos igualam. Não importa a roupa que a gente veste hoje, talvez uma pessoa esteja com uma roupa muito cara e a outra pessoa com uma roupa muito simples, ganha, que já usou várias vezes. Nós somos todos iguais perante a mesa do Senhor. No dia da morte, Silmara, quando a gente vai lá, no dia da fome, gente, olha só, eu posso ser lá, alguém que trabalhava lá no Banco Master, que tinha muito dinheiro, que tinha muitos bens, mas quando a gente está com fome de verdade, quando a gente chega na mesa e a gente está varado de fome, pode ser pão de ontem.
A fome nos iguala, a dor nos iguala, a morte nos iguala, a mesa do Senhor nos iguala. Quando a gente senta na mesa do Senhor, todos nós temos a mesma altura. Você pega uma criança, olha como é que é, né? Se a gente quer colocar uma criança na mesa, o que a gente faz com a criança pequena? A gente pega uma cadeirinha que é mais alta e diz assim, ó, senta você também aqui para que você possa ter acesso à mesa. O Senhor Jesus faz isso conosco. Ele traz para nós uma cadeira mais alta quando a gente está se sentindo muito pequeno nessa mesa. Quando a gente entende, não, mas eu não alcanço essa mesa. Então Ele vem e traz para nós uma cadeira um pouquinho mais alta. E se a gente estiver se sentindo muito grande, Ele abaixa, a gente diz assim, ei, volta para o teu lugar, acha o teu espaço, se senta e fique na mesma altura, na mesma posição. A mesa, muitas vezes, ela tem nos separado, mas a mesa é lugar de unidade. A mesa é lugar da gente ter comunhão, a mesa é lugar da gente compartilhar experiências. E é o terceiro princípio. Então, o primeiro princípio, lave as mãos antes de sentar à mesa, espiritualmente falando. E todos nós precisamos, gente. Não tem uma pessoa que não precise lavar as mãos. Eu sou médica, eu sei antibiótico, eu posso dar uma receita para mim de antibiótico. Eu tenho que lavar as mãos antes de comer. Porque se eu comer com as minhas mãos sujas, eu vou adoecer. Não tem ninguém que possa se sentar à mesa sem lavar as suas mãos. Não tem ninguém que, se eu ficar muito baixa na mesa, se eu ficar muito alta na mesa, eu não consigo acessar a mesa. Eu tenho que estar todos da mesma altura para que a gente possa acessar. Quando chega a fome, quando chega a dor, quando chega a morte, a gente sabe que a gente pode cair e se dizer assim, na casa do meu pai tem pão na mesa. É na casa do meu pai, tem cura. Eu já ouvi falar, eu já ouvi testemunho de pessoas que foram curadas. Eu vou na mesa buscar cura. Eu vou na mesa buscar a solução para o meu casamento. Eu vou lá na mesa daquela igreja, na mesa com aquela minha amiga que conhece a Deus. Eu vou pedir para alguém vir aqui na minha casa e orar. Eu sei que tem pão na mesa. Mas eu preciso lavar as minhas mãos. Se eu lanço a mão no pão da presença de mãos sujas, eu estou comendo e bebendo condenação para mim. Segundo princípio, todos iguais perante a mesa, todos na mesma altura. Terceiro princípio, a mesa é um lugar para orar, agradecer e compartilhar. A mesa é um lugar para a gente agradecer, meninas, um lugar para agradecer. Eu acho que a gente está num tempo assim, de tanta fartura, que quase que a gente se esquece de agradecer. Eu lembro quando eu casei com o Antônio, nós casamos no meio da faculdade, eu estava no terceiro ano da faculdade de medicina. Não tinha dinheiro assim, a gente não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, era aquele dinheiro que vinha da bolsa de trabalho na FUB, eu não tinha nem emprego, era uma bolsa de trabalho, e eu tinha uma lista de compras que era aquela lista, e quando eu fazia a compra, que eu chegava em casa com a minha compra, eu morava do lado da casa da Rosa, e ela tem 3 meninos, né, na época ela tinha os 3, depois tem a Ju, e eles amavam fazer nega maluca. Então, quando eu chegava da compra, eles já iam lá para casa para a gente fazer uma nega maluca. E cada um tinha que colocar uma xícara, né? Uma xícara de Nescau, outra uma de açúcar. Se um botasse 2 xícaras, era uma briga. Então, eu já vinha para casa animada para a gente fazer as coisas, mas eu orava dizendo assim, Senhor, essa compra precisa ser multiplicada até o mês que vem, porque eu não tenho outros recursos. Mas o tempo passou e eu terminei a faculdade e hoje tenho 2 empregos. E a gente não tem demais, mas a gente tem para o sustento, a gente tem para agradecer. E um dia eu estava no mercado e quando eu olhei a minha compra do mercado, eu me lembrei que nunca mais eu tinha orado para o Senhor. Dizendo assim, Senhor, multiplica até o mês que vem. Porque agora se acabasse o dinheiro, eu podia ir no mercado e passava o cartão de crédito e pagava no mês que vem. Então veja quando a gente tem muita abundância como o filho pródigo. A gente diz assim, eu quero me levantar dessa mesa, eu não preciso dessa mesa. E muitas vezes nós vamos experimentar de outras mesas até que venha a fome de novo e nos iguala e nos faz lembrar de que eu tenho que voltar à mesa da casa do meu pai. E uma vez a gente dirigiu uma congregação ali em Jardim Solimar, foi a primeira congregação que nós dirigimos. Era uma congregação muito, muito carente, irmãs, muito carente. Uma área de favela de São José e tinha uma escadaria, já era um morro, né? Na subida do morro tinha mais uma escadaria, 150 andares, degraus. E lá tinha uma irmã, irmã Sônia. Ela tinha acabado de aceitar Jesus, vir para a igreja, filhos presos, ela cuidava dos netos. Era uma casinha muito pequenininha, assim,
assim de madeira, e eram só beliches na casa, só beliches. Fora ela tinha um espaço assim que ela meio cozinhava coisas e o banheiro era fora também da casa. Era muito, muito pobre aquela mulher. E um dia eu estava no mercado e fazendo minhas compras, e aí eu estava agradecendo pelas minhas compras e tal, e daí o Senhor colocou no meu coração, faz uma compra para a Sônia. E daí eu disse, então vou fazer uma compra para a Sônia. Já me animei, né? Deus falando com a gente se anima, escutando a voz do Senhor, fui fazendo compra. E eu confesso o meu pecado para vocês, que eu comecei a pegar umas bolachinhas mais baratas, né? Porque eram muitas crianças lá e daí, né, era, meu Deus, era fora da minha compra, não era um período de tanto dinheiro assim, ainda estava fazendo a residência de pediatria. E daí o Senhor falou comigo, é essa bolacha que tu come? Não, não é essa. É essa que tu queres dar? Não, não é essa que eu quero dar. Porque eu não quero dar o que está sobrando, o que eu não gosto. Eu queria fazer algo para ela como se estivesse fazendo para mim. E daí eu, Senhor, me perdoa e tal, fui lá, comecei a pegar as coisas, peguei frango, peguei queijo, peguei um monte de coisa, iogurte, umas guloseimas. E eu falo isso diante de Deus para vocês, que quando eu cheguei na casa da irmã Sônia, ela estava cozinhando uma cabeça de cachorro numa panela, para misturar com farinha, para oferecer para as crianças. Isso já tem uns 15 anos atrás, a Marina, mais tempo, a Marina não era nem nascida, isso deve ter sido 2002, uma cabeça de cachorro. E Deus me constrangeu tanto em perceber como a gente muitas vezes não percebe, mas que a mesa é lugar de agradecer e compartilhar. Não vai te faltar se você compartilha, porque quem nos dá não sou eu, não é o meu salário, é Deus que dá o emprego e dá a saúde para a gente trabalhar, é Deus que sustenta a nossa casa, Deus sustenta a tua casa, para que você também sustente outras pessoas. A mesa é lugar de compartilhar, foi isso que Jesus fez. Sempre que ele chegava na mesa, ele dizia, Pai, graças eu te dou, sempre. Todos os textos que você encontrar Jesus na mesa, ele começa dizendo, graças eu te dou, e partindo o pão, graças eu te dou, e partindo o pão. Compartilha do que tem, agradece pelo que tem. Não espera chegar no momento que eu estou ali desejando comer bolota de porco para me lembrar que eu tenho que agradecer. É um princípio, irmãs, é um princípio, a mesa é um lugar de oportunidade de orar e compartilhar. Algumas semanas atrás, eu estava bem corrida mesmo, uma semana difícil. Daí uma amiga de muito tempo, ela estudou comigo na época do colégio, e aí ela não vai na nossa igreja, mas ela estava com uma situação difícil, e ela disse assim, Tati, tu podia vir aqui pra gente tomar um café? E de verdade eu quase que não podia, mas eu senti pelo Espírito Santo, eu vou lá sentar à mesa com ela. Cheguei lá, ela tinha feito um chá, um cafezinho, a gente sentou, conversou, ela chorou, contou bastante coisas, e eu orei por ela, eu contei alguns testemunhos sobre a minha filha, ela estava preocupada com a filha dela, compartilhei ali testemunhos com ela e tal. E aí domingo passado, ela me deu uma surpresa tão maravilhosa. Ela foi na igreja, na nossa igreja, foi no culto lá onde a gente dirige, e a palavra do Senhor falou com ela, e ela chorou, e ela veio para frente, e foi tão maravilhoso. E eu sei que isso veio para aquele momento, a mesa que nós vivemos. A mesa é um lugar de semear, a mesa é um lugar de agradecer, de compartilhar da palavra, sabe? A mesa é um lugar de sempre lembrar que ali no centro daquela mesa está o pão da presença, a presença de Deus, que traz o sustento natural, emocional e espiritual da tua família. O próximo princípio, que eu acho muito, muito especial a respeito da mesa, é que tudo que é ofertado na mesa é sempre fonte de vida ou fonte de morte. Não tem neutro. Sempre que você está diante de uma mesa, e ó, meninas, de verdade, tá? Não sou fiscal do prato de ninguém, vai ter um monte de coisa boa aí para comer, vocês comam em paz, vocês comam com alegria, agradecendo a Deus, vai ter bolo de chocolate, de cenoura, vai ter coisa boa, se alimentem. Mas esse princípio natural, ele é um princípio espiritual que a gente não pode negligenciar. Sempre na mesa, eu vou escolher colocar no meu prato, e eu vou escolher comer fonte de vida ou de morte. Não tem meio termo, não tem um alimento que não faz nada. Ou o alimento te traz saúde, energia, vitamina, nutriente, ou ele te traz doença, gordura, muito sal, muito açúcar. Ele alimenta a vida ou ele alimenta a morte. Não tem meio termo espiritualmente falando. Naturalmente falando e espiritualmente também. Não tem meio termo.
no meu prato o que me traz vida, ou eu escolho colocar no meu prato o que vai me fazer ficar doente. Talvez essa doença não me mate, né? Exatamente do ponto de vista natural. Talvez, eu comi lá a fritura 1, 2 dias, não vai morrer provavelmente por causa disso. Talvez se você já for mais sensível, já tiver alguns outros problemas. Mas a verdade é que eu escolho, eu sou o que eu como. Naturalmente falando e espiritualmente falando. O que eu tenho comido? O que eu tenho escolhido comer? O que eu estou escolhendo? E sabe, mesmo até quando, se a gente dissesse assim, né, naturalmente falando, não, Tati, mas olha, todo dia na minha mesa só tem bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu posso escolher, às vezes, por exemplo, não, vou tirar pelo menos a cobertura, eu vou reduzir danos. Se eu tenho que comer todo dia, se eu só tenho isso para comer, eu vou reduzir danos, eu vou pelo menos, pensa nisso espiritualmente. Tati, a minha casa está difícil, tem muita briga, tem muita dificuldade, eu estou me alimentando de contenda, de confusão, de problema. Escolhe! Não, mas eu vou buscar a Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me esforçar para dentro da minha realidade comer melhor. Tem mesa posta, tem palavra de Deus, nós vivemos num país com liberdade religiosa, você pode simplesmente em qualquer lugar comprar uma Bíblia, baixar o seu aplicativo de graça, ouvir canções, a mesa está posta, nós precisamos escolher aquilo que a gente quer se alimentar. E tem até uma máxima, né? Que faz parte do 5º princípio, a mesa, que é quem sabe cozinhar, come melhor e come mais saudável. Quem sabe cozinhar, come melhor e come mais saudável. Veja, não sei vocês, né? Mas quem sabe cozinhar aí, por exemplo, vai chegar lá, sabe fazer em casa um pão. Então vai pegar um pão com ingredientes naturais, vai pegar lá o trigo, a farinha, então não tem conservante, acidulante, aromatizante, não sei o que são todos aditivos químicos que nos fazem adoecer. Não é à toa que a gente sabe que as pessoas que têm uma alimentação mais saudável, né, que moram em locais onde tem uma alimentação mais saudável, sem agrotóxico, elas normalmente têm uma vida mais longa, menos hipertensão, menos câncer. A saúde deles é melhor, porque eles comem melhor. E essa verdade, preparar o nosso alimento, é algo importante. Eu não sei se vocês gostam de assistir aquele programa tipo Masterchef, sabe? A gente gosta muito lá em casa, eu gosto de ver. E eu me lembro de uma vez que era uma final, e aí tinha lá umas pessoas participando lá da final. E daí na final, quando chegou, tinha 2 duplas, e uma deles tinha cozinhado até melhor. Mas aí veio lá o chefão, né? Não lembro se era Fogaça, o Jacan, você é vergonha da profissão, né? Como eles falam assim. E ele disse assim, olha, você fez o melhor prato. Você seria digno de ganhar o programa, mas você usou o molho pronto. E um bom cozinheiro, um bom chefe de cozinha, faz o seu molho de tomate. Porque no molho pronto tem lá conservante, tem isso, tem aquilo, não é a mesma coisa. Um bom chefe de cozinha faz o seu molho de tomate. E aquela verdade ficou assim, sabe, martelando na minha cabeça. Eu preciso fazer, não é fazer o meu alimento no sentido, a palavra do Senhor, ela está ali, eu não vou modificar o texto. Mas às vezes a gente só quer comer o que os outros servem. A gente só quer comer o que o pastor traz no culto de domingo. Eu só quero comer a pregação que eu gosto de ouvir da Viviane Martinello no YouTube. Eu só gosto de comer de uma pregação que alguém prepara e me serve na mesa. Você pode preparar o seu alimento. Você pode fazer o seu devocional diário, deve. Nós devemos, a Bíblia está ali, o Espírito Santo habita em nós temos acesso a Deus. Prepara o seu alimento. E olha que lindo, irmãs, quando a gente, por exemplo, vai preparar um molho de tomate, né? Aí eu vou lá, pego um alho, coloco na frigideira e começo a fritar. O que acontece na casa? Cheiro. A mãe está fazendo o molho. A mãe está preparando a comida. Muito diferente, irmãs, do que, por exemplo, como é nos Estados Unidos, né? Muitas comidas enlatadas, feijão enlatado. Eu comi hoje um feijão na casa da Nô. A gente até entrou, comemos, quando a gente saiu, voltou lá. A gente disse, meu Deus, que cheiro de feijão que está aqui, né? O cheiro invade a casa da comida boa. Sabe, os seus filhos vão perceber quando você está preparando o alimento espiritual. Eu estou lá orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá sabedoria para falar com a minha filha sobre aquele assunto. Deus, me dá sabedoria para falar com meu marido. Deus, ajuda essa situação financeira. Você está lá preparando o seu alimento, estudando um texto que você lê pela manhã, o seu devocional, meditando numa palavra que foi falada para você no culto, mas que você não
comeu e pronto. Você continua meditando sobre essa palavra que você escutou. Então, prepara o seu alimento, peça para Deus falar contigo. Peça para Deus começar a preparar, sabe? É como diz a canção que a gente cantou ali com a Silmara. O Senhor, Ele não quer formalidades, Ele quer intimidade. A casa do Pai, eu posso simplesmente abrir a geladeira, pegar as coisas, começar a fazer meu alimento, porque eu estou na casa do Pai. Se eu estou na casa de um estranho, talvez eu tenha que esperar a pessoa servir. Eu não vou chegar na casa de um estranho e me servir. Mas na casa do meu Pai, na casa do meu Pai, eu abro a geladeira, eu estou com fome, eu me sirvo, eu preparo meu alimento, eu como porque eu estou com liberdade na casa do meu Pai. Eu não preciso de formalidade, é intimidade mesmo, é mesa, um olhando no olho do outro, sem celular, sem distrações à mesa. Eu falando com os meus filhos, meu marido, meus amigos, que a gente possa viver essa vida devocional. Tenha uma vida devocional. Ore, leia a Bíblia, busque entendimento. O Espírito Santo vai te dar a revelação da palavra, vai te dar estratégias para você aplicar a palavra na sua vida, aplicar a palavra na sua casa. Quando a gente ouve uma palavra, o objetivo não é simplesmente a gente escutar um texto, é a gente pegar aquela verdade e conseguir aplicar na vida. Senhor, o que tem de sujo na minha mão? Senhor, qual é o meu nível nessa mesa? Eu estou muito para baixo, Senhor, me ajuda a sentar e acessar. Eu estou muito alta, Senhor, corta os pés da minha cadeira. Senhor, me ajuda a agradecer a mesa, me ajuda a compartilhar na mesa, me dá pessoas para eu convidar para tomar um café aqui na minha casa, minha vizinha que está com problema, meu vizinho que está pensando em suicídio, minha amiga que está pensando em divórcio, me ajuda a ajudar pessoas na minha mesa. Me ajuda, Senhor, a preparar o meu alimento. Me ajuda a perceber que todas as vezes que eu vou escolher o que eu quero comer. A mesa está posta, emocionalmente e espiritualmente, gente. Às vezes você está no trabalho, eu não sei como é que foi o seu trabalho, Silmara até ministrou esse respeito aqui. Essa semana foi uma das semanas mais difíceis da minha vida, do meu trabalho. Trabalho há 22 anos naquela prefeitura, sempre amei. Essa semana eu cogitei juntar minhas coisas e ir embora para casa. Eu disse para minha chefe, hoje eu pensei em juntar minhas coisas e ir embora do caos que está isso daqui. Mas eu vou escolher o que eu vou me alimentar. Eu fui no banheiro do meu posto de saúde e eu sentei e eu orei e eu chorei e disse assim, Senhor, eu fui chamada para ser luz aqui nesse lugar e eu não quero perder o meu equilíbrio, então me ajuda. Eu vou escolher o que eu vou comer nesse lugar. E eu fui lá, eu vou fazer o que é possível, vou tomar as providências, aquilo que está errado eu vou fazer denúncia, mas sem sair do equilíbrio e da paz que excede o entendimento que Deus nos dá. Escolha o que você vai comer. Te apresentam calúnias, não engole isso, cospe. Te apresentam feridas, falam coisas para você que você não merece ouvir, não engole isso, cospe. Te apresentam, não, você não vai dar nada, não dá certo, você não pode, você não merece, você não tem, não é para ti, teu casamento acabou, teu filho não tem mais solução, cospe, não engole isso, nós somos o que nós comemos, mas às vezes, gente, é lixo, as pessoas estão colocando no nosso prato lixo e a gente comendo, espiritualmente, emocionalmente e naturalmente também. Mas essa é a conversa com outra palestra, o natural. A gente precisa entender, cospe. E por último princípio, a mesa. Quando a gente não tem assim tanta comida, sabe, sobrando, assim, a gente agradece, a gente compartilha. E tem uma coisa que os nossos pais falavam muito, eu não sei se vocês falam isso para os seus filhos também. A minha mãe falava isso bastante, ela dizia assim, minha filha, não desperdiça comida no prato. Você já ouviu isso? Não desperdiça comida no prato. Tem gente que não tem um dia que você pode não ter, não joga fora. Não desperdiça comida no prato. E espiritualmente também é assim. Veja, não sei se você conhece a história da mulher cananeia, que ela vai atrás de Jesus porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Lembra a dor, a morte?
A dor, a morte e a fome nos igualam. E ela estava com a filha muito doente, muito possessa de demônios. Ela foi à mesa do Senhor, dizendo: Senhor, salva minha filha, ela está terrivelmente endemoniada e tal. E tem um momento do texto que Jesus está ensinando os discípulos que pensavam que eles estavam num lugar mais alto da mesa do que ela, né? Ele estava colocando os pés das cadeiras dos discípulos. E aí ele diz assim para a mulher: não é bom dar o pão dos filhos e dar para os cães, para os cachorrinhos. Ele não estava chamando ela de cachorro, não era isso. Ele estava dizendo que ela era de um outro povo. Ela não era do povo judeu, ela era cananeia. Mas o texto vai continuar e a gente vai ver que ela come da mesa do Senhor. Mas ela diz assim: mestre, até os cães comem das migalhas que caem na mesa dos donos. Quando a gente está com fome, com dor, perto da morte, a gente se contenta até com a migalha que cai da mesa do Senhor. A gente se contenta, a gente deseja a bolota dos porcos, que é o que aconteceu com o menino na história do filho pródigo. Mas a gente não precisa disso. A mesa está posta. O Pai abriu a casa para nós. Literalmente, nessa tarde, o Pai abriu a casa dele para nós. Preparou uma mesa para nós. Natural, para nos fazer pensar no pão espiritual. E ele está dizendo assim, ó: vem e te alimenta. Vem e come. Vem e te sacia. Tem pão para você. Hoje à tarde é uma tarde de cura. Hoje à tarde é uma tarde de renovo. Hoje é tarde de salvação. Hoje é tarde de libertação. Hoje é tarde da gente se sentir mais perto, sabe, do Pai na mesa. Quando a gente estava sentado talvez meio longe, e a gente senta bem pertinho do Pai e conhece, escuta mais de perto a voz dele. Esse é o momento da nossa tarde. E eu não sei de verdade, sabe, irmãs, eu não sei de verdade como foi para você a sua semana, mas a minha foi muito puxada. E quando eu estava vindo para cá, há umas 3 horas atrás, 3 horas e pouco, eu estava vindo um carro ali, bem pertinho ali da entrada para a casa do G. Veio um carro do outro lado, fez uma curva bem fechada, que eu fui obrigada a tirar o meu carro para o lado. Quando eu tirei o carro para o lado, passou assim em cima de um lugar que tinha mato, e era um pedaço do asfalto cortado. E rasgou o meu pneu, rasgou. Eu só escutei aquele barulho. Eu disse: ai não, Jesus, meu Deus, se estourou esse pneu agora, não tinha área de celular. E eu ali sozinha, né? Imagina eu trocar aquele pneu. Eu digo: Jesus, misericórdia, Senhor. E aí eu já, não é, mas eu escutei o barulho, rasgou o pneu essa hora. E aí eu já olhei uma casa, né, Deus, então era a estratégia, o que eu vou fazer? Vi uma casa cheia de carro, já fui parando o carro, bati lá e disse: ei, moço, né, o senhor me ajuda? Não sei trocar o meu pneu. E ele veio, trocou meu pneu, e ele foi, sabe, muito solícito. Eu agradeci, orei por eles. Eu não sei do que o Senhor te livrou até que você estivesse sentado aqui. Mas eu tenho certeza que nós temos um inimigo real das nossas almas que não queria que a gente se sentasse na mesa da casa do Pai. Que há uma batalha espiritual que a gente não vê, assim como algumas vezes a gente não vê a sujeira da nossa mão. Mas essa batalha é real, acontecendo pela nossa vida, pela vida da nossa família, dos nossos filhos, do ministério que Deus tem para nós. Dizendo: não senta na casa do Pai, não há lugar para você, não tem lugar na mesa. E Ele está dizendo assim, ó: e se precisar, é só chamar. Eu não preciso de formalidade. Vamos adorar o Senhor com essa canção? Eu só quero intimidade. Não precisa de coisas chiques, não precisa de, sabe, não precisa de roupa chique, não precisa de roupa nova, não precisa, eu dou as roupas novas, eu dou as vestes novas. O Senhor fez assim com o filho pródigo. Quando ele voltou para casa, o pai matou lá um animal, o pai deu para ele roupas novas, vestes novas, e ele fez uma festa, aleluia, porque há festa no céu quando a gente volta a sentar no nosso lugar da mesa. E eu tenho certeza de que o Pai abriu hoje a sua casa para que a gente possa verdadeiramente se sentar à mesa da casa do Pai e ser ministrado por essa palavra. Eu quero depois orar com vocês, mas eu queria convidar